A cidade ainda estava acordada quando ele ligou o carro. O relógio marcava quase meia-noite, mas dezenas de janelas continuavam acesas nos prédios altos do centro, como pequenos sinais de pessoas tentando evitar o próprio silêncio. O motor vibrou baixo enquanto o celular preso no painel procurava a primeira corrida da noite. Uma garoa fina começava a cair devagar sobre o asfalto quente. Os faróis distantes se espalhavam molhados pelas avenidas vazias. E dentro do carro só existia o som contínuo do ar-condicionado, junto da luz fria do aplicativo, iluminando parcialmente o rosto cansado dele. As primeiras horas da madrugada sempre pareciam normais. Ele buscava funcionários saindo de restaurantes, estudantes voltando tarde, pessoas bêbadas tentando parecer sóbrias, e casais quietos demais para quem estava sentado tão perto um do outro. Alguns passageiros entravam falando alto no telefone, outros permaneciam em silêncio absoluto durante todo o caminho. Quase ninguém olhava diretamente para ele. Era como se o motorista fosse apenas parte do banco da frente, uma peça invisível do próprio carro. E depois de algum tempo, aquilo começava a mudar lentamente a forma como ele enxergava as pessoas. A rotina acontecia em silêncio, mão no volante, olhos no GPS, freio, semáforo vermelho, próxima corrida. Tudo começava a se repetir rápido demais. Existe um efeito psicológico estranho em trabalhos altamente repetitivos, realizados durante a noite. A mente humana perde pequenas referências do tempo. Quando os dias começam a parecer iguais, o cérebro deixa de registrar momentos específicos. As madrugadas passam a se misturar. E depois de alguns meses, ele já não lembrava exatamente qual noite tinha vivido determinada situação. Tudo parecia fazer parte da mesma madrugada interminável. E foi aí que a cidade começou a parecer diferente. Depois das 2 da manhã, as ruas mudavam completamente. O barulho diminuía. Os ônibus desapareciam. As lojas fechadas criavam corredores escuros entre os postes de luz branca, sem o movimento normal do dia. Detalhes estranhos começavam a aparecer. Pessoas fumando sozinhas em sacadas silenciosas. Funcionários lavando calçadas em frente a bares vazios. Motoboys parados olhando o celular sem expressão nenhuma. Prédios inteiros iluminados enquanto milhares de pessoas tentavam continuar acordadas por motivos diferentes. O aplicativo tocou novamente. Uma mulher entrou no carro sem dizer quase nada. Passou o trajeto inteiro olhando para a própria imagem refletida na janela molhada pela chuva, quando o semáforo fechou perto de um cruzamento vazio. Ele percebeu discretamente que ela estava chorando. Não era um choro forte. Era pior. Silencioso, como alguém cansado demais até para desabar direito. Ela enxugou o rosto rapidamente antes de sair do carro, agradeceu com um sorriso automático, a porta fechou, e o silêncio voltou imediatamente. Depois de algum tempo, ele começou a reconhecer certos rostos. Não porque conhecesse aquelas pessoas, mas porque a madrugada sempre parecia trazer os mesmos tipos de passageiros. O homem de uniforme voltando do turno noturno. A garota que saía do mesmo prédio sempre perto das 3 da manhã, o rapaz, quieto que sentava no banco de trás e ficava olhando a cidade passar sem tocar no celular uma única vez. A cidade era enorme. Mesmo assim, durante a madrugada, tudo parecia pequeno demais. Havia noites em que ele passava mais tempo esperando corridas do que realmente dirigindo. E talvez aquelas fossem as horas mais difíceis. O carro estacionado perto de um posto de gasolina aberto 24 horas. O cheiro de café velho vindo da conveniência. Gotas escorrendo lentamente pelo vidro. O aplicativo ligado no brilho mínimo enquanto ele observava pessoas entrando e saindo da loja sem prestar atenção umas nas outras. Alguns motoristas ficavam conversando em pequenos grupos perto das bombas. Outros apenas permaneciam dentro do carro olhando o movimento sem dizer nada. O corpo continuava acordado, mas a mente começava a desacelerar de um jeito estranho. A privação constante de sono altera silenciosamente a percepção emocional das pessoas. Estudos sobre trabalhadores noturnos mostram que o cérebro começa a responder de maneira diferente depois de longos períodos. Acordado durante a madrugada, sons pequenos ficam mais intensos, pensamentos negativos parecem mais pesados, o silêncio se torna desconfortável e pequenas sensações de solidão crescem sem fazer barulho. Ele começou a perceber isso dentro do próprio carro. No começo, dirigir pela cidade parecia quase terapêutico. As luzes refletidas na chuva,
as avenidas vazias, a sensação temporária de liberdade enquanto todos dormiam. Mas aos poucos aquilo começou a perder o encanto. As ruas passaram a parecer repetitivas demais, os trajetos iguais, os semáforos iguais. Até os passageiros pareciam carregar o mesmo cansaço no rosto. E quase ninguém percebia o desgaste invisível daquele trabalho. As pessoas imaginam o motorista sempre em movimento, mas grande parte da rotina acontece parado, esperando, observando, consumindo silêncio durante horas seguidas. O cérebro humano não foi feito para permanecer tanto tempo isolado em pequenos espaços urbanos enquanto observa milhares de vidas acontecendo do lado de fora. Depois de algum tempo, a mente começa a criar uma sensação estranha de desconexão, como se a cidade continuasse viva, mas ele não participasse mais dela. Numa noite particularmente fria, ele aceitou uma corrida perto de um hospital. O passageiro entrou devagar no carro, segurando uma mochila pequena e uma sacola plástica. Não parecia bêbado, nem cansado, parecia vazio. Durante quase todo o trajeto, o homem ficou olhando fixamente para a rua sem dizer nada. O rádio estava desligado. Só existia o barulho dos pneus cortando a água acumulada no asfalto. Antes de sair, o passageiro perguntou calmamente: "Você dirige toda a noite?" Ele respondeu que sim. E o homem apenas balançou a cabeça devagar, como se entendesse alguma coisa que não precisava ser explicada. Depois saiu do carro sem olhar para trás, e foi estranho como aquela pergunta ficou na cabeça dele pelo resto da noite. "Você dirige toda a noite?" Parecia simples, mas de repente aquilo soava diferente dentro do silêncio da madrugada. Porque não era mais apenas trabalho. As noites tinham começado a ocupar espaço demais dentro da vida dele. O horário do sono mudou, as refeições mudaram, as conversas diminuíram. Enquanto a cidade dormia, ele continuava acordado observando ruas vazias. E durante o dia, quando finalmente voltava para casa, o resto do mundo parecia distante demais. O apartamento estava sempre silencioso quando ele chegava. Os sapatos molhados perto da porta, a geladeira fazendo barulho baixo na cozinha escura, o celular ainda vibrando ocasionalmente com notificações do aplicativo. Às vezes ele tentava dormir imediatamente. Às vezes ficava apenas sentado no sofá olhando a claridade fraca entrando pela janela. O pior da rotina noturna não era exatamente o cansaço físico. Era a sensação de existir em horários onde quase ninguém mais existia junto com você. Depois de alguns meses, ele já não conseguia dormir direito, mesmo cansado. O cérebro continuava acelerado, como se ainda estivesse esperando uma próxima corrida aparecer na tela. Isso acontece com muitos trabalhadores submetidos a longos períodos de atenção contínua. A mente demora para sair do estado de alerta, o corpo chega em casa, mas o cérebro continua preso na rotina anterior, esperando notificação, esperando movimento, esperando alguma coisa acontecer. E então o silêncio da casa começa a ficar alto demais. Numa sexta-feira chuvosa, ele passou quase 40 minutos parado perto de uma avenida movimentada esperando chamadas. Os faróis vermelhos refletiam no vidro molhado, enquanto pessoas atravessavam correndo pelas calçadas com guarda-chuvas pretos. Dentro do carro, o tempo parecia suspenso. Ele pegou o celular algumas vezes sem realmente querer olhar nada. Abriu aplicativos automaticamente, fechou, abriu novamente. A mente cansada procura distrações pequenas quando permanece tempo demais isolada. Foi naquela noite que ele percebeu outra coisa estranha. Ele já conhecia emocionalmente certos lugares da cidade. Algumas ruas traziam sensação de ansiedade. Outras pareciam silenciosas demais. Certos postos de gasolina davam uma tristeza difícil de explicar. Alguns cruzamentos pareciam carregados de exaustão humana, talvez porque ele tivesse passado horas demais observando pessoas cansadas naqueles mesmos lugares, ou talvez porque cidades grandes absorvam lentamente o estado emocional de quem vive nelas. A madrugada faz isso com as pessoas. Ela reduz o ritmo do mundo e deixa pensamentos altos demais. Enquanto dirigia por uma avenida quase vazia perto do centro, ele começou a reparar na quantidade de apartamentos iluminados acima dele. Milhares de pequenas janelas espalhadas pela escuridão. Em cada uma delas, alguém provavelmente estava vivendo algum tipo de preocupação silenciosa.
insônia, ansiedade, solidão, trabalho acumulado, discussões, medo. A cidade parecia gigantesca vista de longe, mas observada de perto, parecia apenas um conjunto enorme de pessoas tentando suportar os próprios pensamentos. O aplicativo tocou outra vez. 2 garotas entraram falando alto e rindo exageradamente. O cheiro forte de bebida ocupou o carro inteiro. Elas comentavam sobre festas, relacionamentos e vídeos no celular enquanto a cidade passava molhada do lado de fora. Em determinado momento, uma delas ficou quieta olhando pela janela durante alguns segundos. Foi rápido, mas a expressão dela mudou completamente por um instante, como alguém que lembrou de alguma coisa triste no meio da distração. Depois voltou a sorrir normalmente, e ele percebeu que muitas pessoas faziam isso durante a madrugada. Tentavam parecer leves enquanto carregavam um cansaço invisível enorme. Talvez por isso aquele trabalho começasse a afetar tanto a mente dele, porque dirigir durante a noite significava observar versões mais honestas das pessoas. O horário cansava, derrubava filtros, fazia pequenos silêncios parecerem maiores. Algumas pessoas choravam discretamente no banco de trás, outras falavam demais para evitar ficar sozinhas consigo mesmas. Algumas apenas olhavam a rua sem expressão nenhuma. E ele estava presente em todos aqueles momentos sem realmente pertencer a nenhum deles. Isso começou a criar uma sensação difícil de explicar. Como assistir a milhares de fragmentos emocionais da vida humana, sem conseguir carregar nenhum consigo. Passageiros entravam, desabafavam, brigavam no telefone, dormiam encostados na janela. Depois desapareciam para sempre alguns minutos. Depois, e o carro seguia vazio novamente, sempre vazio novamente.